do nosso evento, nós teremos o painel com o tema A Coexistência dos Formatos, Onde Mora o Êxito. Para moderar o painel e receber os demais participantes, eu convido ao palco Heloísa Santana, presidente executiva da Ampro. Uma salva de palmas, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Heloísa. Convidamos também ao palco os demais participantes. Márcio Escher, diretor da Holding Club, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Liliane Bortolucci, diretora da Informa Marketing, seja bem-vinda. E Priscila Riton, diretora da agência Samba, sejam bem-vindos ao palco do Congresso MAICE. Eu passo a palavra à nossa moderadora. Bom dia. Bom dia, espero que estejam todas e todos bem. É um prazer aqui estar com vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre eventos presenciais, virtuais, e vai ser um papo bem gostoso. Eu gostaria de apresentar aqui os meus colegas, Márcio, Liliane e Pri. Por favor, cada um, então, faça uma breve apresentação e espero que vocês gostem muito aqui do que a gente vai trocar. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite em participar aqui desse evento. Acho que é um momento importante que a gente vem vivendo aí com a retomada e contar com a presença de vocês aqui e com a transmissão daqueles que estão podendo nos ver virtualmente é muito interessante, inclusive a pauta daquilo que a gente vai conversar aqui. Eu sou o Márcio Escher, diretor e sócio da Holding Club, um grupo de empresas aí que tem banco de eventos, Samba, Cross Networking, Roda, Awiri e Storymakers, enfim, é um conglomerado de empresas que atuam no segmento de live marketing, com disciplinas distintas, que a gente busca aí fazer com que cada uma se conecte à outra para entregar uma solução completa para os nossos clientes. Tem uma história longa aí junto à Holding Club, começando lá no banco de eventos, e hoje aqui também com a minha sócia, Priscila, responsável aí pela operação do grupo como um todo. Mais uma vez, obrigado aí. Espero que a gente possa contribuir com bastante conteúdo aí para vocês. Bom dia a todos, agradecendo também o convite. É uma honra para estar aqui falando um pouquinho das feiras, especialmente da AgriShow. Eu sou Liliane, eu entrei no segmento de feiras, já se passaram 30 anos. Então, já faz bastante tempo. E comecei na Alcântara Machado e hoje trabalho na Informa Marketing, sou responsável por 6 eventos, dentre eles a AgriShow. E a AgriShow, depois eu vou passar o vídeo aí para vocês verem um pouquinho, ela entrou na 27ª edição e foi a minha segunda entrega de AgriShow, então foi um desafio bastante grande, uma feira que eu me torno, entre aspas, aí a prefeita lá daquela terra toda. Foi bastante desafiador e interessante e contar um pouquinho para vocês aí do que foi isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Priscila, também faço parte do grupo da Holding Club, sou sócia, acho que até falando da Holding dispensa um pouco apresentações, o Márcio fez esse enunciado quando se apresentou. Estou aqui para falar de um case bem interessante de uma parceria que a gente tem com a Nestlé. Faço parte da história da Holding aí há um tempo, né? Começando lá atrás no banco de eventos, depois vindo para a Samba para dirigir a Samba, e agora com esse desafio de realmente cuidar das operações da Holding, né? Principalmente das agências de live marketing. E é um super prazer poder estar aqui e contar um pouquinho do que a gente viveu aí nesses 2 últimos anos e o que a gente imagina pela frente. Isso. A gente vai começar agora, só para entenderem a dinâmica. Cada um dos meus colegas aqui vão passar os seus conteúdos. Então, a gente vai ver um pouquinho a experiência de um case virtual, ainda, né, na ressaca da pandemia. Na ressaca não, mas ainda em pandemia, até porque estamos. Depois passamos aqui para um evento híbrido e terminamos com a Liliane contando um pouquinho da experiência dela com a AgriShow. Tá bom? Bom, então, acho que eu vou começar falando
não sei se está aí na agulha exatamente nessa ordem, mas vou começar falando do case da Nestlé, se vocês quiserem projetar isso. Bom, o nosso painel fala da coexistência dos formatos, né? E a gente, todo mundo que trabalha nesse mercado, entende que o formato digital ele veio para ficar, independente da volta do presencial. E, diante disso, a gente tem aí a Samba, né, há 5 anos aproximadamente, uma parceria de muito sucesso com a Nestlé, e nos últimos 2 anos a gente acabou encabeçando aí junto a eles o planejamento, a criação e a construção desses cases virtuais, digitais, né, um pouco híbrido, porque a gente tinha palestrantes junto com a gente no estúdio, onde no começo da pandemia se tornou um grande desafio, né? Acho que não só para a gente, Samba, e para a holding, mas para todas as agências, no intuito de engajar, né, uma série de públicos no virtual, né? Então a gente vinha aí nesse processo presencial, a pandemia, todo mundo assustado. Nem vou dar continuidade para falar sobre a pandemia em si, porque acho que a gente já estressou muito essa questão, mas falar do desafio que a gente tem e do desafio que a gente teve em 2021, ao fazer uma convenção híbrida, né, totalmente virtual, com poucas pessoas num estúdio, e, na sequência, como isso se deu no começo desse ano, onde a gente ainda tinha, no começo de janeiro, uma dificuldade em entender como que o mercado ia reagir, o público, os clientes iam reagir diante dessa volta. Então, a gente vai voltar, não vai voltar, as pessoas estão seguras, não estão, e a gente ter que refazer um formato digital de muito sucesso, ainda no virtual, na convenção desse ano. Então, se a gente puder passar os slides aí para mim, eu vou agradecer, até porque eu tenho alguns videozinhos que eu acho que eles por si só já falam um pouco. Então, como eu disse, né, nos últimos 2 anos a gente desenvolveu esses projetos digitais com a Nestlé, eram convenções presenciais, tinha um público reduzido ao espaço, obviamente, né, naquela ocasião a gente não colocava muito mais do que 3.000 pessoas no presencial, e a gente teve um grande desafio, porque a gente colocou diversos públicos durante 3 dias, períodos longos, né, de convenção. Então, a gente falava de todo o time de... obrigada. A gente falava desde todo o time... É só apertar aqui? Desculpa aí, gente. A gente falava desde o time de vendas até todos os parceiros, até clientes, e eu vou mostrar um pouquinho do vídeo que a gente tem contando um pouco desse case, e depois eu comento o case. Essa plataforma, esse case, né, na verdade, ele foi embedado numa plataforma. Essa plataforma, lá atrás, quando a gente ainda falava muito pouquinho do metaverso, obviamente, de um jeito bem tímido ainda, a gente criou uma plataforma que ela era bastante imersiva. Tá? As pessoas elas conseguiam interagir nessa plataforma como se elas estivessem mesmo num universo bem virtual, expondo as marcas e os produtos, né, que a Nestlé naquela ocasião queria mostrar e queria falar, né, porque tinham alguns lançamentos, e a gente atingiu 11.000 pessoas durante esses 3 dias, onde o maior pico foram 11.000 pessoas, mas ao redor, né, durante todos esses dias, a gente teve aí uma audiência bem engajada de 6.000, 6.500 pessoas ao longo dos dias. Foram 3 dias de convenção e o vídeo fala por si só. E olha, de verdade, foi uma honra poder fazer parte da Convenção Nestlé, especialmente no ano do seu centenário. Está trabalhando com a Samba, acho que desde julho do ano passado, pensando esse evento, pensando em todos os detalhes. A gente sabia que era um desafio muito grande, mas acho que juntas nos superamos. Criamos uma coisa, acho que inédita para o mercado, tanto do ponto de vista de conteúdo, de estrutura e de modelo mesmo, de uma convenção que consegue ser muito mais inclusiva, um número de pessoas muito maior, né? A gente cresceu aí o número da convenção inúmeras vezes, se fosse física. Então, acho que foi um desafio para ambas as partes, mas muito bem conduzido pela Samba. É um enorme prazer para mim e para todo o time ter a Nestlé e seus colaboradores como clientes. Uma super referência não só para a Nestlé,
mas para todo o mercado brasileiro. Então vamos em frente, eu tenho certeza que a gente tem um excelente ano pela frente. Super prazer e oportunidade de criar, planejar e desenvolver uma plataforma que engajava as pessoas muito antes desses 3 dias de convenção. Um desafio imenso em se tratando de uma convenção digital, onde a gente tinha mais de 30 horas de conteúdo para ser apresentado, e eu acho que a gente conseguiu fazer junto com a Nestlé isso de uma forma super leve, super bem-humorada. Operacionalmente também foi um grande desafio, porque apesar de parecer mais simples quando se trata de digital, a gente tem desafios maiores, que é a questão do engajamento do público e de manter a audiência, né? A gente fala de 11 mil pessoas ao longo desses 3 dias. Então, eu só tenho a agradecer a todo esse time, aos parceiros, aos fornecedores e a toda a equipe de produção e execução da Samba. Aqui o que teve de interessante, o grande diferencial, foi que a gente fez uma plataforma, de fato, totalmente gamificada. Então, a gente interagia com todo esse público, principalmente os vendedores, 3 meses antes, né? Foi um planejamento imenso, até porque isso era uma grande novidade para a Nestlé, e eles precisavam que as pessoas tivessem mesmo interação ao conteúdo, porque todo mundo já viveu uma convenção, acredito aqui, e realmente é importante para a companhia falar e se posicionar até para sair, né, cumprindo as suas metas. Então, a gente tinha aqui muitos desafios durante o uso dessa plataforma para que chegasse no evento e a gente já tivesse um conteúdo muito absorvido. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito leve. As pessoas interagiram muito, a gente teve um índice muito grande nessa audiência dessa interação pré. E durante o evento a gente também teve, a gente reteve muito a atenção desse público, né? Como eu mencionei no começo, a gente tinha 6.500, 6.400 ao longo de todo um dia participando do evento em si. E aí veio o desafio seguinte, né? A Nestlé naquele momento fazia 100 anos, era novo, o formato era novo, as pessoas também tinham curiosidade pelo formato novo. E aí a Nestlé conta pra gente, a gente vai fazer de novo uma convenção, mas a gente não se sente seguro ainda para voltar ao presencial. Que era algo que a companhia toda queria, os vendedores queriam se ver, as pessoas queriam se relacionar, mas esse evento acontecia no começo de meio de janeiro, né? Acho que foi de 20 a 22 desse ano. E a gente falou, bom, então vamos reprocessar o que a gente está planejando, né, nos últimos 3 meses do ano passado e vamos retomar o que a gente precisa com o desafio de engajar e de manter a audiência de novo. E aí a gente também tinha um desafio de atender e atingir os pontos de venda, porque a gente, as pessoas que estavam no ponto de venda, elas queriam entender como é que esses produtos iam ser posicionados, como é que eles poderiam criar ações dentro do próprio ponto de venda para poder efetivar e converter, né, na venda final do produto. Então, a gente também criou conteúdos e debates previamente. E durante todos os 3 dias de convenção, a gente transformou num grande programa de auditório. Então, a gente montou um estúdio paralelo ao estúdio do evento em si. E esse estúdio tinha comentários, quase como a Multishow faz nos festivais, né? Então, a gente criou, de fato, um festival, muitas atrações. Então, a gente tinha atrações dinâmicas ao longo de todo o tempo do roteiro do evento. A gente tinha cada produto, cada marca, ela fazia como se fosse um quadro de um programa. E essa marca criava atividades e trazia shows ou apresentações ou palestras que fazia o público se movimentar. E a plataforma, durante o evento, ela trazia uma interatividade que era um quiz. A pessoa participava por um quiz e ela conseguia também, através da plateia virtual, interagir no evento, não só abanando, né, a mão, eu estou aqui, mas também podendo, em alguns momentos, participar a partir do momento que ela como é que fala? Quando eu me predisponho. Tinha dentro da plataforma um caminho onde a pessoa dizia quero participar daquele bloco, daquele quadro, porque ela já tinha conhecimento do conteúdo prévio, e ela se candidatava, acho que essa é a palavra. Ela se candidatava e em um dado momento do evento ela participava do evento. Então eu também vou mostrar um videozinho para vocês, que eu acho que
cliente muito importante para a Samba, principalmente por conta dos valores de transformação, de educação, de tudo que eles representam para o nosso Brasil. Então, eu só posso dizer que esse é um momento muito especial para nós, da Holding Club. Acho que a gente se tornou ainda mais digital, mais humano e mais especial. Mais uma convenção de venda 100% virtual da Nestlé, teve 100% de implementação com a plataforma digital, e depois a gente teve esses 3 dias de evento online, que foi incrível, com uma agenda super dinâmica, com celebridades, com o time da Nestlé participando ativamente. Foi incrível. Mais uma vez, muito obrigada, Samba, pela parceria. A gente aprendeu muito. Eu, particularmente, fiquei muito feliz em ver quanto essa empresa, quanto a Nestlé, se preocupa com sustentabilidade, com diversidade, com mulheres em cargos importantes da empresa, em cargos de liderança. Tudo primorosamente feito, criteriosamente escolhido. Eu estou aqui para elogiar a dedicação de vocês, elogiar essa devoção, a forma como vocês planejam e como vocês entregam os eventos. Eu acho que aqui, só para finalizar, o grande desafio era realmente como reter, e a gente conseguiu reter, né? A Nestlé ficou muito feliz, porque, de fato, a gente teve aquela mesma condição do passado e ainda com uma certa interatividade além, né? Porque as pessoas, de fato, elas se candidatavam a participar do evento, mesmo estando em casa. E o diferencial é que a gente transformou a plataforma numa cidade. Então, as pessoas, elas percorriam os pontos de venda, é como se elas estivessem entrando no ponto de venda e conhecendo os produtos. Eu acho que foi um case de sucesso. Acredito muito que, independente da volta, né, do presencial, a Nestlé deva continuar também trabalhando o digital, né, porque ela entendeu o que ela atinge em termos de público, e a gente acredita muito que esse formato híbrido vem para ficar, né? E quando eu falo híbrido, não é só o híbrido do palestrante no estúdio, mas do público físico e do público online. E aí eu vou passar a palavra aqui para o Márcio, que eu acho que ele tem essa historinha para contar aí, falando desse misto, né? Obrigada, gente. Bom, mais uma vez, bom dia. É legal, a gente tentou construir o painel aqui com um storytelling falando do híbrido, depois a gente vem do digital, 100% digital, do híbrido e depois do presencial. E ouvindo a Pri comentar aqui sobre o case de Nestlé, você vê que o grande desafio é como que você consegue criar essa retenção e transmitir a experiência para o público que sempre viveu no presencial, né? Só vocês vendo o vídeo ali, imagina, né? Uma convenção onde tem a Loki, Mumuzinho, todos aqueles artistas, a retenção disso no presencial era automática. Então, utilizar desse recurso para conseguir ter a atenção das pessoas, que todos aqui sabem como é que funciona, né? Quando você está em casa lá, no computador, conversando, entendendo um conteúdo, tal, aí o cachorro late, o interfone toca, o filho pede alguma coisa, então é difícil. E você vê que a companhia ela utilizou exatamente dessa estratégia respeitando o comportamento que a sociedade como um todo estava vivendo. Eu trago para a gente agora discutir um pouco aqui um case que é da Ambev, que é a convenção de vendas deles, que é o SEALS, e do qual a gente tem uma relação muito extensa com esse cliente aí. Vou até retratar aqui, a gente tem 30 anos fazendo essa convenção, e quando a gente fala 30 anos, como, né? Você fala, volta lá, 92, a gente começa com uma coisa muito pequena, né, em Salvador, uma reunião de vendas, pode-se assim dizer, muito inspirada naquilo que acontece nos Estados Unidos, tal. E foi ao longo desses anos migrando para diferentes formatos e adaptações, de uma maneira sempre muito próxima do cliente e construindo isso a 4 mãos. E aqui eu vou começar pelo fim, né? Então eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que retrata um pouco o que foi a convenção SEALS 2022 e o depoimento dos clientes em relação ao que foi vivenciado.
Então, estou gravando esse vídeo aqui. Primeiro, para dizer que a parceria, que agora faz 30 anos com vocês do Banco de Eventos, só fez a Ambev crescer e ficar cada vez mais forte. A gente tem convenções, começou com as convenções de revendas, vindo até o CIOS hoje, uma parceria muito, muito bacana, onde eu tenho certeza que do lado da Ambev foi super importante para a gente e espero que para vocês também crescerem como companhia. A gente, em todos esses eventos, a gente sabe que precisa de muito trabalho, muita dedicação e muito amor ao que a gente faz. E eu sinto isso desde que eu comecei a trabalhar com vocês aqui no Banco de Eventos. Que por todos os desafios que a gente passou, a gente sempre sabe no final que vai dar certo. E sabe que vai dar certo pela dedicação, pela paixão e pela competência de vocês. É o maior e mais importante evento corporativo da Ambev. E aí ninguém fica com uma empresa como essa, num evento tão importante por 30 anos, se não houvesse competência, comprometimento e muita seriedade para realizar um evento como esse. Bom, deu para ver aí como foi, né? Então, você imagina o seguinte, a gente está falando de uma convenção de vendas, a gente traz aí 2.500 pessoas que estão trabalhando nas regionais de vendas da Ambev espalhadas pelo Brasil para vivenciar isso presencialmente depois de 2 anos de retenção. Nem preciso dizer, acho que um pouco das imagens aí já ilustram o que foi a emoção de você conseguir rever as pessoas e de poder trocar um abraço. E o happy hour, que era um happy hour, virou show com Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Pedro Sampaio, coisas Ambev. Quem conhece Ambev aqui sabe como o negócio funciona, com 2.500 pessoas e tipo, galera, vamos virar a página, a pandemia já acabou. E isso, a hora que a gente vê, e eu falo muito isso desde quando a gente começou a viver esse inferno que a gente viveu aí, nada substitui o ao vivo. Você ter a possibilidade de estar aqui hoje, tendo esse contato com vocês, ter a possibilidade de proporcionar um evento dessa magnitude para essa galera, assim, mexe o ponteiro. Só que é lógico que o que a gente viveu, a gente tira um legado disso, né? O digital ele vai continuar acontecendo. E foi o primeiro ano que a gente colocou 2.500 pessoas presenciais e streamou todo o conteúdo para mais de 4.500 pessoas. Então, esse evento da Ambev sempre aconteceu nesse teto, entre 1.800 e 2.500 pessoas. Hoje, a gente chegou em mais de 6.500 pessoas no Brasil inteiro. Então, você tem a possibilidade de disseminar o conteúdo de uma maneira muito verdadeira e abrangente. E aí, o desafio nosso enquanto agência é como é que eu penso o formato. Porque ele não é só o presencial, ele tem o time que está na tela ali, que certamente tem que viver aquela energia de uma maneira ou de outra. Então é esse mix desses dois universos que eu acho que acaba sendo desafiador, mas ao mesmo tempo não é nada novo. Se vocês puxarem na memória, e a gente tem casos recentes aí, o programa Sai de Baixo, que eu acho que boa parte da plateia aqui conhece e viu, ou mesmo Vai Que Cola, ou qualquer coisa do gênero. Ele é um programa híbrido. Né? Ele é um programa de auditório que tem toda uma direção técnica e artística ali para a TV, onde quem está vendo da TV está vendo a energia da plateia, né? Lá trocando os cacos, a galera se divertindo, mas está tendo o conteúdo por completo adaptado, obviamente editado para a TV. É isso que a gente está fazendo. E aí é uma das coisas que eu defendo também, que é o quão o nosso mercado de live marketing está evoluindo para um processo de comunicação integrada. Não tem mais o on, o off, se é TV, se é digital, se é tudo. A gente, quando sai para pensar alguma coisa nesse sentido, tem que pensar no todo. E esse evento de CIOs demonstra exatamente esse tipo de estratégia. Como eu coloco aqui, a gente fala aí de uma relação de 30 anos, que ela vem num processo construtivo, vamos assim
dizer. A gente lá, entre 92 e 2019, vinha com um modelo muito focado na estratégia de venda, em passar resultados, em falar para onde a gente quer ir e no comportamento das marcas. Quando chega em 2020, a gente consegue realizar o evento, porque ele também é exemplo de Nestlé, ele acontece logo no início do ano, por volta de fim de janeiro, assim, porque tem uma estratégia de emendar com chegar perto do Carnaval, uma vez que Carnaval também é uma plataforma da companhia, então tem todo esse planejamento. A gente começou, a partir de 2020, a ajustar um pouco o formato, segmentando o evento com uma plenária principal, outras salas de conteúdo, para poder falar especificamente sobre determinadas marcas, para determinado perfil de revenda no Brasil inteiro, porque o comportamento é distinto em cada uma das localidades. Então, sempre um processo a 4 mãos com o cliente, buscando chegar no modelo mais adequado. E quando a gente foi... aqui eu só tenho algumas imagens para mostrar, não consegui trazer o vídeo, mas a gente fez lá no Rio Centro, então muda a praça, usamos praticamente o complexo inteiro, essas outras salas ali, como eu falei, então você tem a rotina da plenária, depois vai cada um para umas salas e mostra uma interatividade bem bacana, e nesse caso, em 2020, o streaming era backup, porque, eu não vou conseguir trazer a galera do headquarter lá de Nova York, então esses caras vão por streaming, o presidente CMO na época entrou por streaming, então você já vê que fala, bom, então para quem eu não consigo atender, eu vou utilizar do virtual. Quando a gente vai para... Pode voltar, por favor, eu esqueci que estava no automático aí. Isso. Aí quando a gente chega em 2021... E aí essa situação do tipo, não dá para fazer a convenção presencial, a gente foi para o formato 100% digital, usamos ali o auditório do Ibirapuera, presença de todos os executivos para fazer, e esse pensamento, como eu falei para vocês, vamos fazer um programa para toda a nossa rede de distribuição e de varejo. Então é o vídeo que eu vou soltar, e se eu der o play aqui, acho que agora vai, né? Isso, vamos lá. E o nosso maior desafio foi como trazer a emoção, como levar para as pessoas toda a energia que os fios têm. Obrigado banco, mais um desafio vencido, desafio gigante, primeiro SEALS digital da história, e o melhor não é uma avaliação minha, mas uma avaliação da audiência. A gente teve já pesquisas de reações aí que a gente teve nos grupos, todo mundo adorou, conteúdo bacana, e galera, não precisa ter medo não, SEALS digital funciona, convenção digital funciona, dá trabalho, mas funciona com as pessoas certas. Obrigado. Então, é bem isso, né? O depoimento do Pedrinho fala muito. A gente estava se convencendo de que a convenção no digital funciona. Então, era um trabalho de autoconvencimento. E para a galera da Ambev ainda, que tem esse lance do fervor, do estar presente e tal, era uma quebra de barreira muito forte. Tanto que o que a gente utilizou de 2021 enquanto métrica de atuação, a gente obviamente trouxe para 2022. E em 2022, ficou naquele dilema do tipo, a gente vai fazer em janeiro, o final de janeiro, acho que era por volta do dia 25 mais ou menos, aí recua, não dá porque tem um negócio da pandemia de novo, todo mundo em casa, não faz, mas a gente quer fazer presencial. E aí volta e vem, vai e vem. Bom, assim como tudo foi sendo postergado, a gente resolveu, junto com a companhia, falar, cara, vamos fazer em abril. Porque até lá a gente já vai ter aí passado, né, as projeções que todos fizemos aqui. Já vai ter caído o índice, querendo ou não, a gente vai ter o Lola, que vai ser, para mim, foi o grande momento da virada, e vamos logo no início de abril, a gente faz a convenção, que, de certo modo, se conecta também com o Carnaval, que também jogou para abril,
então tudo isso meio fora de data, mas eles tiveram essa iniciativa justamente para fazer valer o presencial, porque é muito importante para a companhia. Então, em linhas gerais aqui, eu vou fechar de novo com um vídeo aqui que é um pouco parecido com o primeiro que eu mostrei, mas só para resgatar um pouco disso que eu conversei com vocês. E com isso aí eu encerro um pouco dessa história da Ambev e do Banco de Eventos nessa convenção de CIOs 2022. Muito legal isso, galera. Obrigado, viu? Vou botar pro meu tamanho. Bom dia, pessoal. Sou Liliane, eu trabalho na Informa Marketing e vou falar um pouquinho da Grishow. Como... Você põe a minha, por favor? Isso. Então, a gente estava em 2020 fazendo reunião com o expositor lá em Ribeirão Preto. A Grishow acontece numa fazenda do governo do estado de São Paulo, da Secretaria da Agricultura, lá em Ribeirão. E nós estávamos fazendo a reunião com o expositor, o montador, a feira estava programada para o mês de abril, era março, que a gente começa a montagem um mês antes, são 30 dias para montar o stand com a parte do expositor, e estávamos reunidos lá, bom, vai ter a feira, tudo certo, as nossas tendas montando, porque tem que montar mais de 200 mil metros de tenda, então a gente montando tenda e preparando as coisas. Bom, pessoal, vocês ouviram falar de pandemia aí, tem um negócio, né? Tinha acabado de acontecer o carnaval fevereiro, a gente em março. Não, gripezinha. Eu fui uma daquelas que falei que ia ser uma gripezinha, né? Não vai ser nada. Isso daí, não, já vai passar, não vai ser nada. E aí acabamos a reunião, todo mundo empolgado, quando é que a gente entra para montar. Passaram algumas horas, veio a história do lockdown. Né? Caramba, fechou tudo. E agora? Vai ter feira? Não vai ter feira? Acho que o setor de eventos ficou com essa pergunta muito tempo. Né? Quem faz feira em pavilhão sofreu bastante, porque não tinha mais data. Aí estava postergando feira. Vamos passar para agosto, vamos passar para julho, vamos passar para dezembro, e vamos passar para outro ano. Aí fomos para 21. E aí as coisas foram se avolumando e a gente tentando se organizar, e tudo parado lá em Ribeirão Preto, porque lá só acontece a Grishow, não acontece mais nada. E eu tenho 3 meses para entrar, montar e sair. Então, é uma concessão do Estado. Então, a gente esperando, depois eu tive que sair, não tinha o que fazer. Bom, vamos embora, então, né? Vamos fazer a Grishow no ano que vem. E agora? O que a gente faz com a nossa audiência? O que a gente faz com o expositor? O que a gente faz com os nossos seguidores? Foi quando nós começamos a trabalhar o que nós chamamos de Jornada da Grishow. Então, a gente começou a trabalhar virtualmente, né? Bastante tempo, com bastante antecedência, para que a gente mantivesse o engajamento. A Grishow é uma filha de bilheteria, então você não tem aquele banco de dados, né? É como você comprar o ticket do cinema. Você vai lá, a pessoa assiste o filme e vai embora. Você não sabe quem é. Então, a gente tem sempre aquela palpitação assim no coração. Será que todo mundo vai, né? Será que vai voltar para a feira? O que a gente vai fazer para manter essa comunidade engajada?
Aí nós começamos a trabalhar isso que a gente chamou de jornada, e deu muito certo, né? Então, foi juntar um pouco do híbrido, um pouco do digital, e para culminar no presencial, que foi esse ano. Então, vou colocar o vídeo para vocês, que foi o vídeo de chamamento da feira, porque nós fizemos uma ação com o expositor, que o expositor chamava para vir para a feira. Tanto que o vídeo chama Vem para a AgriShow. Então, a gente colocou o expositor para chamar os seus clientes, seus visitantes e compradores para participar da feira em 22. E a gente foi trabalhando isso daí, foram quase 2 anos nessa expectativa de vai ter feira, e aí conseguimos fazer a feira esse ano. Nós trabalhamos esse tempo todo para levar 150 mil pessoas, né? São 5 dias de feira, nós trabalhamos para levar 150 mil pessoas. E aquilo lá explodiu. Foram 190 mil visitantes. A nossa métrica de negócios do ano de 19, que foi a última feira, ela bateu 3 bilhões de reais em negócios, e quando acabamos a feira, esse ano, quando nós fizemos a coletiva de encerramento, tinham fechado já 11 bilhões de negócios. Então, para vocês verem, ter uma ideia, uma noção do que estava parado esperando a feira acontecer, né? Então, é uma prova de que realmente o negócio acontece. Feiras de negócios são lucrativas para os expositores e eles venderam até o ano que vem. Então, os expositores hoje estão preocupados com o prazo de entrega, porque eles venderam tanto que agora eles têm que produzir muito para entregar o que eles venderam. Eu queria colocar o vídeo. Você dá o play para mim? Está no outro slide. A gente sabe que não foi fácil. Tivemos desafios inéditos e precisamos nos reinventar durante praticamente todos os dias. Mais uma vez, o agro mostrou sua força, resiliência e capacidade de superação. Depois de 2 anos online, a AgriShow retorna ao presencial de um jeito como você nunca viu. Reuniremos o digital com as experiências que só o presencial oferece. Do contato com produtores especialistas, passando pelas últimas novidades em maquinário e tecnologia para o campo, está tudo aqui. Agricultura de precisão, armazenagem, financiamentos e a mais moderna tecnologia para você que é do agro. Só na AgriShow você encontra soluções para todos os tipos de cultura e tamanho de propriedade num só lugar. Aquilo que você precisa saber sobre o agro, feito para quem entende do assunto. A espera finalmente acabou. Estamos de volta, ansiosos para reencontrá-lo do jeito que a gente mais gosta, ao vivo. Nos vemos em breve, de 25 a 29 de abril. Vem pra AgriShow! O Vem para a AgriShow foi o trabalho que nós fizemos com os expositores diretamente, né? Então, nós batemos aí 193 mil visitantes e negócios realizados entre os nossos expositores e compradores bateram os 11 bilhões de reais. Aí o que a gente chamou de Jornada AgriShow, que é o que vale aqui falar, né? Foi esse período de trabalho com a nossa audiência, porque a gente tem muita gente que nos segue em todas as redes sociais, e eles são distintos. Não o seguidor do Facebook é o mesmo do Instagram, que é o mesmo do LinkedIn, são perfis distintos, e nós tivemos que criar ações para trabalhá-los independentemente de onde ele estava, né? Então, o que nós fizemos? Nesta jornada, a gente fala com quem nos segue no nosso site, nas redes sociais, LinkedIn, aonde ele estiver, aí a gente cria as personas, criamos essas personas, porque a AgriShow, como a gente mostra a máquina muito grande, dá a impressão que é uma feira somente para grande propriedade. E a gente tinha que tirar esse estigma de só para grandes fazendeiros, grandes produções. E não, nós conseguimos construir as personas de acordo com o que a gente queria passar de mensagem. Qual era a mensagem? Vamos trabalhar para qualquer tamanho de propriedade, qualquer tipo de cultura. Então, a gente falava com o 40 anos, homem,
10 hectares, 100 hectares, grande fazendeiro, exportador, e a gente foi trabalhando essas pessoas de modo que a gente conseguisse levar essas pessoas para dentro da nossa plataforma do evento digital, para completar essa jornada. E, com isso, a gente conseguiu criar um banco de dados gigantesco. Então, essas pessoas trabalhadas nas redes, nós levamos para dentro da plataforma, porque ele era obrigado a fazer uma inscrição super pequena, então, mas eram algumas informações relevantes. E aí a gente levou essas pessoas para dentro da nossa plataforma para fazer os eventos digitais que nós tivemos ao longo desses 2 anos, e aí a gente conseguiu hoje identificar e criar um banco de dados relevante para uma feira de bilheteria. Então, hoje eu sei quem é o meu comprador, da onde ele vem, quanto ele gasta, o que ele produz, qual a cultura que ele produz, se ele exporta, se é local. Então, a gente conseguiu identificar essas pessoas, e que foi super importante para a gente chegar no que foi o resultado da feira. Então, a feira, quando eu falo que ela explodiu esse ano, porque estava assim, tá difícil de andar numa feira que tem 520 mil metros quadrados. Então, para vocês verem o tamanho do que é aquilo lá, que a gente sai do zero, porque a gente chega lá para montar, só tem o chão, é terra batida, aí a gente começa a construir 100% daquela cidade. Então, foram 520 mil metros de feira com dificuldade para andar. Então, tinha realmente muita gente e a gente conseguiu nesse período dessa jornada. Quando a gente identificou essas pessoas, que nós conseguimos conversar com ela, o que você quer, qual é a sua expectativa, o que você busca na feira, o que você quer que a gente antecipe para você. Quando a gente conseguiu fazer essas perguntas e obter as respostas, nós conseguimos criar as nossas ações, que elas duraram esses 2 anos. Então, eu coloquei alguns logos aqui, que a gente colocou, papo com especialista. Então, a linguagem tinha que estar adaptada para aquela pessoa, o pessoal do campo, né, tem aonde ele olhava, é só o celular, é só onde tem Wi-Fi, ele não está na lavoura, lá no meio da plantação, ele não tem internet, o 5G é um sonho assim, muito distante, está longe de chegar aonde o pessoal precisa. Então, a gente conseguiu tomar todo esse cuidado para chegar nesse produtor rural. E aí a gente foi buscar as soluções que eles pediam, porque ele tem uma comunicação conosco bastante forte. Então, essas pessoas, eles chegam a mandar assim, é muito legal. Eles estão na plantação de café, ele tira a foto do bichinho lá e manda o bichinho para a gente. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. A gente vai na Embrapa, procura um pesquisador da Embrapa. Olha, de acordo com a foto que você mandou, a gente conseguiu identificar que é isso, isso, isso. Então, o pesquisador da Embrapa, fulano, e a gente dá todo o crédito para aquela pessoa, está falando que a melhor solução para você é essa. Então, assim, a gente conseguiu chegar tão certo nessas pessoas, com todo esse trabalho de levantamento de pessoas e banco de dados, que hoje a gente consegue responder especificamente para cada questão que chega lá para a gente. Então, o papo com o especialista era mais ou menos isso. A pessoa mandava aquela dificuldade, aquele problema, a gente ia buscar o especialista e o especialista falava com ela. Gravamos muitos vídeos com o especialista dando a solução. Ou a outra ação desse papo com o especialista era o expositor falando que se ele usar tal tecnologia, ele vai conseguir melhorar a produção dele, ou vai usar menos defensivo agrícola, ou ele vai precisar de menos fertilizante, e aí ele ia tendo as dicas dos especialistas, porque o produtor rural não acredita em rede social, gente, ele não acredita, ele só acredita no que o colega dele está falando. Então, eles têm, como que você fala com ele? É o WhatsApp, e a gente não consegue entrar no grupo de WhatsApp deles. Os grupos de WhatsApp são fechados, são de produtores rurais, onde eles falam entre eles. Então, assim, foi bastante penoso para a gente conseguir chegar em tudo isso. O AgriShow para Elas começou assistindo uma palestra da ministra Tereza Cristina. Caramba, a gente tem uma ministra e a gente não tem nada para as mulheres. Precisamos fazer alguma coisa para as mulheres. Então, a ministra foi a nossa inspiração quando a gente criou o AgriShow para Elas. E ela, inclusive, fez um depoimento e abriu o nosso evento. Ela gravou de Brasília um depoimento para a gente. Então, a Tereza Cristina nos apoiou e também a presidente da BAG, que agora já trocou, mas a Vendramini também foi a nossa embaixadora do AgriShow para Elas.
e isso fez uma repercussão gigantesca. O que a gente teve de televisão, e internet, e rádios, e os nossos seguidores lá no AgriShow para Elas, que a gente criou dentro da feira uma ação específica para elas, foi a primeira vez que a gente fez, tinha um trator cor-de-rosa, então assim, era tudo muito legal, e a mulherada adorou, as produtoras rurais lá foram para a feira esse ano com muito mais quantidade de mulheres do agro que elas foram na feira. Inclusive, a gente pegou um depoimento que o marido está com a esposa, aí ele fala para ela, tá vendo? Eu falei que você tinha que vir, que tinha coisa para você. Então, assim, a mentalidade está mudando e é muito legal você fazer parte dessa mudança de pensamento. Por aqui deu certo, papo com o especialista, aí as startups. Chegamos nas startups porque o agro é o lugar, acho que junto com o fintech, é onde tem a maior quantidade de startups do mercado. Aí fizemos uma parceria com o COR de Ribeirão Preto, para a gente não ficar muito longe da feira de Ribeirão Preto, para facilitar a ida das startups, e começamos um trabalho criamos o prêmio de startups da AgriShow. Aí a gente começou a fazer um trabalho de laboratório com essas startups e essas... Eu nem vi o tempo ali, nem vi a marcação do tempo. Tá ali, obrigada. Aí essas startups, a gente pensou de ter umas 20, 30 inscritas, passamos de 150. Aí 150 startups apresentando as novidades para o agronegócio. Aí fomos conversar com essas startups, elas foram fazer as apresentações, os professores de universidades, os especialistas de tecnologia, fazendo todo esse filtro. Então, a gente foi trabalhando as startups, fazendo as seleções. No final, era para a gente chegar em 10 startups, não teve como, tivemos que deixar com 11, furamos um na fila, não teve como, porque foi muita gente, a adesão foi bastante grande, e fizemos a premiação lá na feira. Então, isso para contar que a gente trabalhou esses 2 anos digitalmente, com ações na internet, na nossa plataforma, no nosso site, e levamos tudo para a feira. Então, na feira, ela culminou com a entrega do prêmio, com a AgriShow para Elas, com os nossos influenciadores digitais. A gente tem mais de 50 influenciadores digital da AgriShow. Então, foi um trabalho bastante grande, e eles são bem importantes e muito respeitados nas redes sociais. E o AgriShow digital, que é o que a gente já tinha, eu até coloquei um traço ali no meio que é para fazer a divisão. A parte de cima foi tudo na época da pandemia. A parte de baixo a gente já trabalhava. Então, a gente já fazia o AgriShow digital, que é no site da feira, onde a gente tem conteúdo técnico, que fala com o nosso especialista. 100% do conteúdo que está lá é produção nossa. Então, é um trabalho que a gente já vinha fazendo e a gente tem a nossa audiência cativa e sempre alimentada ali de informação. Que a gente não perde essa pessoa por conta desse conteúdo que a gente leva. Eu coloquei só o Instagram, só para vocês terem a ideia do crescimento como exemplo. Então, maio de 2018, a gente tinha quase 13 mil seguidores. Eu comecei a trabalhar a feira meados de 18 para frente. 18 era um outro diretor, aí eu comecei a trabalhar a rede social final de 2018. Aí, em maio de 19, que foi a feira de 19, a gente passou para 33 mil. Agora, na feira de 22, a gente estava com 96 mil. Hoje, a gente já passou os 100 mil seguidores. E pessoas que a gente consegue hoje manter ativo e conectados conosco. E eu coloquei todos quase todos aí, os logos do que a gente trabalhou. Porque uma feira de tanta representatividade nacional e internacional, a gente não pode deixar escapar nada. Então, nós trabalhamos com televisão, com as revistas, com o rádio, com os sites, com o Google, rede social. Então, assim, para ter o sucesso de que a gente precisava ter, esse ano de 22, de retorno da melhor feira do agro, a feira mais importante do agro nacional e América do Sul, levar essas 190 mil pessoas, deu bastante trabalho, com o Pedro, né, que deu depoimento, dá trabalho, mas funciona, né? Então, realmente, dá muito trabalho, mas funciona, e foi muito legal conseguir entregar tudo que a gente entregou. Aí eu coloquei esse último, só para ter uma ideia, tem muita letra ali, mas só para ter uma ideia do que representa a AgriShow e uma feira de negócios para aquela cidade. Esse foi um levantamento da Secretaria de Turismo, onde eles fizeram da cidade de Ribeirão Preto, tá? Porque não tinha hotel, não tinha mais pousada, não tinha fazenda, não tinha chácara, não tinha nada mais em Ribeirão Preto. O raio foi de mais de 100 quilômetros para conseguir uma hospedagem para quem
deixou para comprar esse ano. Então, quando virou o ano, realmente foi uma corrida para se organizar para ir para a feira, porque o pessoal ainda ficava, será que vai ter a feira? Será que vai ter a feira? E quando virou fevereiro, aí explodiu, aí não teve mais jeito. Então, Ribeirão Preto, mais de 135 mil pessoas do país estiveram na feira. Eles colocam lá, gastos totais com turista, que é a relevância para a cidade. 400 milhões de reais de turismo, de shopping, restaurante, cervejaria que tem lá em Ribeirão Preto. Permanência média de 4,4 dias, 41% ficam em hotéis. Para você ter ideia, uma pessoa que foi procurar um hotel durante a feira, R$ 1.500 para passar a noite. Era o custo de um dia, de uma noite de hotel em Ribeirão Preto. Foi realmente bem fora da curva. E gastronomia, 47,1%, compras 30%, e vida noturna e bares, 98%. Então, esse é o movimento de uma feira de negócios que leva, no caso aí, para Ribeirão Preto. Tem o link ali embaixo, que é uma reportagem do canal Rural. Tá? Então, eu sou essa aí, Liliane Bortolucci. Eu falei 30 anos, mas são 32, tá? Fui refazer as contas agora de memória, já passaram 32. Obrigada, pessoal. Quanta coisa boa que a gente ouviu aqui hoje, né? Super ao encontro do tema desse encontro aqui. Então, a gente teve a oportunidade de ouvir 3 marcas, né? 3 cases importantes, tanto do ponto de vista de quem organiza. Então, parabéns, Pri, Liliane, Márcio, né? Marcas fortes organizando e marcas fortes também demandando. Eu fui anotando algumas coisas aqui ao longo das apresentações e eu queria começar a primeira pergunta para a Pri, que é... Você mostrou, né, as duas convenções, né, do ano 1 e do ano 2, e quando vocês realizaram essa convenção em janeiro desse ano, ainda, né, todo mundo muito na ressaca de quando acaba logo, e tiveram uma sacada muito legal, que é fazer um programa de TV para manter a audiência, né? Foram responsáveis em fazer um evento não presencial, porque sabemos e vivenciamos que janeiro teve um pico aí de Covid. E eu queria saber, Pri, qual foi o grande desafio criativo, né? Como é que vocês chegaram nessa solução super legal, que é um programa de TV, que dá malho e molho criativo? E como é que foi para vocês chegar nessa ideia, nesse conceito, e se teve um processo de cocriação aí com o cliente? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, é um pouco do que eu falei, né, quando eu comparei os 2 projetos. A gente já vinha, né, no ano anterior, percebendo que para a gente ficar 3 dias e engajar todo esse público, a gente precisava trazer um pouco de humor, né, de leveza. As coisas precisavam ser leves. E aí, como tinha dado muito certo essa leveza, o que a gente fez foi dar continuidade a isso, mudando um pouquinho o formato. E eu acho que o fato da gente ter criado cada produto ou cada marca, ter criado o seu programa, trazendo a sua atração, a gente ter feito um estúdio paralelo, que era um estúdio de comentários, onde a audiência que estava em casa também podia interagir com esse estúdio, né? Que, como eu disse, comparado aos festivais, o estúdio do Multishow, então ela podia interagir. Eu acho que isso foi quase uma construção de 2 projetos simultâneos, vamos dizer assim, né? Acabou um e a gente já foi pensando em como a gente daria leveza para o próximo, sem saber como isso ia se destacar. Então, sim, teve a cocriação do cliente, né? Porque é um trabalho que começa muito antecipado, mas eu acho que a gente seguiu o tom da leveza, o tom do humor, transformando simplesmente o formato. Acho que é isso. Legal, Pri. Eu acabei de receber, pessoal, uma mensagem aqui, respeitando a agenda de quem está aqui nos assistindo ao vivo e também digitalmente, que nosso tempo está esgotado. Então, eu queria fazer uma pergunta muito rápida, pedir para vocês deixarem uma mensagem muito rápida mesmo, de qual é a perspectiva diante do sucesso dos 3 cases. Aliás, de novo, parabéns, né, porque são eventos, percebi que são eventos com longa, né, de longa data de execução, o Márcio falando de um relacionamento de 30 anos, mas rapidamente, assim, para 2023, se vocês têm uma perspectiva, como é que vocês enxergam, qual é a perspectiva, e com um granulado de ESG, assim, se é que dá para contar.
Eu acabei de responder a pergunta, vou deixar vocês. Bom, no caso de AgriShow, como ela foi muito além do que a gente estava esperando, vai ser o grande desafio como superar isso daí no futuro, né? Para o ano que vem, a régua subiu demais esse ano, porque estava tudo muito parado, agora tem que subir essa régua nossa, não sei onde ela vai parar de agora em diante. É que não dá tempo de falar, mas foi muita coisa de sustentabilidade que a gente faz, porque nós temos como Informa predominante para a empresa trabalhar o sustentabilidade, a inclusão, a parte das mulheres, a inclusão, então assim, trabalhar o pequeno produtor, então a gente teve esse cuidado todo de trabalhar e fazer essa inclusão, e agora é montar esses projetos novos aí que a gente já está pensando para 23, porque a expectativa tá bem alta, e não abandonar de forma alguma nada do que a gente já fez. Eu acho que o que é legal é a gente não ter que falar do ESG. O ESG ele tem que estar inserido dentro do contexto. Então, trabalhar a diversidade, trabalhar a sustentabilidade, impacto positivo, enfim, isso já é uma coisa que está inserida e hoje já não vem nem mais em briefing. Você tem que entregar isso daí de uma maneira meio ongoing dentro do processo. E que é muito legal e não deixa de ser, o que eu falo, é um legado desse momento que a gente viveu. Acho que foi dado muito voz às ditas minorias, né? Mas para, de fato, ter a representatividade e a presença e a inserção naquilo que a gente faz. Em relação ao que está acontecendo, né? Eu falo muito que a gente vem num processo de colheita. Eu acho que esse trabalho todo de 2021 fez com que a gente preparasse o terreno, falando aí um paralelo com a agronomia, e aí plantasse uma série de sementes para serem colhidas agora em 2022, e é um processo de colheita, porque de fato a consistência do nosso negócio ele tem de ser em 2023. A gente vem passando por um primeiro semestre bem aquecido, com os clientes voltando com força total, a exemplo do que a gente retratou aqui, e recentemente a gente lá na Holding Club, o banco e a Samba fazendo uma série de eventos, culminando agora com o Carnaval que a gente entregou no Rio de Janeiro. Então, é latente esse movimento, isso daí é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um processo e uma readaptação da cadeia, né? Onde, assim, todo mundo passou por esse processo e a gente está em fase de recuperação. Isso dos nossos parceiros, né, os nossos fornecedores, assim como as próprias agências e o cliente. Só que essa conexão ainda não está tão clara, né? Então o cliente vem, aprova com menos prazo, com menos budget, exigindo o mais do que tinha, o fornecedor ainda não estava tão preparado quanto estava antes, por isso que eu digo que é um processo de reconstrução. E eu acho que de resiliência, que é isso que a gente vive no nosso negócio, para sem dúvida nenhuma fazer aí sim um 2023 ainda melhor e com certeza usando o paralelo dos últimos anos aí, alguma coisa para ficar para a nossa história. Obrigada, Márcia. Então, com isso, encerramos o nosso bloco. Obrigada pela presença de vocês aqui ao vivo. Obrigada pelos organizadores. Parabéns novamente. Até a próxima. Nós que agradecemos. Um minutinho só para a foto oficial. Marcelo e a Daiana vão subir. Enquanto isso, eu agradeço a presença e a participação da nossa moderadora, também dos demais participantes. Obrigada pela presença hoje, pela contribuição aqui no Congresso Mais Brasil.